Você é uma pessoa vítima da inveja e de pessoas próximas a você, às vezes parentes, amigos, vizinhos, pessoas no trabalho, que usam você como foco para a maledicência. Então eu tenho algo importante para dizer a você. Se você é uma pessoa vítima da inveja, ou seja, se você tem pessoas à sua volta que têm inveja de você, isso significa que você tem coisas invejáveis. Ou seja, você é uma pessoa que transmite inveja em pessoas que poderiam te admirar. Ou seja, você tem coisas admiráveis, que pode ser sua sabedoria, pode ser sua aparência, pode ser o seu trabalho, e pode ser uma série de coisas juntas, inclusive, dentre essas que eu falei, não só uma, né, mas várias e outras coisas também, algum dom que você tem. Veja só que Jesus era extremamente invejado e por causa disso ele era perseguido, mas nunca derrotado. José, ele foi invejado pelos seus irmãos a ponto de virar até escravo. Mas o que ele fez com essa inveja dos irmãos? Ele perdoou os seus irmãos. E Deus, conhecendo pela onisciência a temporalidade divina, ele conhecendo José, então ele transforma José no segundo homem mais poderoso do planeta, só perdendo ali para Faraó. De escravo, ele vira o segundo homem mais poderoso do mundo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você tem que ressignificar a inveja das pessoas contra a sua vida. Então, no primeiro momento, você tem aquela coisa de, isso aqui quebrou porque é inveja, isso aqui é olho gordo, isso aqui é macumba. Olha, essas coisas não têm poder sobre os filhos de Deus que estão dentro dos seus mandamentos. Você está aqui para obedecer os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ter rapidamente o perdão no coração. Essas pessoas, elas são vítimas de si mesmas. A gente só inveja aquilo que nós gostaríamos de ter, mas a gente não consegue. Quando você conta os seus planos para as pessoas, na maioria das vezes elas vão tentar colocar você para baixo, porque o seu crescimento incomoda as pessoas, porque nós somos espelhos na vida das pessoas. Quando você cresce, quando você amadurece, quando você enriquece, você faz a dieta, você faz coisas que você está saindo da zona de conforto, essa pessoa vê que você está se tornando melhor do que ela, porque você está fazendo algo que ela não quer fazer. Ela não quer fazer a dieta, não quer fazer o exercício, ela não quer enriquecer, não quer trabalhar mais, não quer economizar, ela quer gastar, ela quer comer, ela quer fazer tudo que ela tem à sua volta. Mas quando você tem o controle da situação, você coloca Deus à frente, você age como um verdadeiro soldado de Cristo, isso incomoda essa pessoa. Então ela vai tentar refutar você, ela vai tentar sabotar a sua ideia. Então quando você fala, você está abrindo uma porta, uma possibilidade dessa pessoa ela ter inveja de você e você ainda também se sabotar. Trazer um desânimo para o seu sonho. Então não conte nada para ninguém, é mais uma dica que a gente pode dar em relação à inveja. Então se liberte desse medo das pessoas e saiba, enquanto você estiver progredindo, enquanto você estiver crescendo, enquanto você estiver se superando, você vai se tornar uma pessoa mais e mais invejada. Só que tem uma outra questão que eu percebo. Uma questão é você dar força para o que você ouve de invejosos, por exemplo, e diferente de você dar força para as coisas boas. Eu percebo alguns youtubers, pessoas nas redes sociais e pessoas na vida. Mas eu vejo muito youtuber ali que eles colocam, até eles fazem menção a mensagens ruins, e nós não temos que dar força a isso. Eu estava num canal que eu vi ali que foi criado um público muito ligado a legalismo, religiosidade. Isso veio muito culpa minha, porque eu também tinha isso e atraí isso para minha vida por causa da religião que eu estava, né? Era uma religião, né? Um viés de seita que se fala muito de usos e costumes, do que você faz, deixou de fazer em relação à sua aparência. Quando não estão pensando de dentro para fora sobre caridade, é uma hipocrisia. Então aquele culto de hipocrisia trouxe muitas pessoas invejadas e, invejosas, né? Que justamente por ver a minha mudança, aquele crescimento, aquele incomodou, porque gostariam de fazer, mas não tinha coragem, não pode, porque de repente o meu pai, eu não sei quem é o pastor, não sei das quantas, da igreja, nananá. Então aquilo vai me incomodar. Então eu prefiro falar mal
né, da Luciana, da situação, porque ela está me incomodando. Esse espelho chamado Luciana incomoda porque eu não quero sair da zona de conforto meu. Ela está falando de jejum, ela está falando de regime, ela está falando de estudar a palavra, ela está falando de exercício físico, né? Ela está falando de trabalho, ela está falando de faculdade, ela está falando uma série de coisas que eu não quero. Eu quero comer, eu quero dormir, eu não quero jejuar, eu não quero treinar, eu quero ficar sem me cuidar, eu não quero cuidar da minha aparência, eu quero me largar, né? Então cada um tem o direito de fazer o que quer. Agora, eu não sou obrigada a ficar em situações porque eu não vou mexer na identidade, na minha personalidade. Então você não pode mexer na sua identidade. Eu posso me fazer judeu como com os judeus, não judeus para os não judeus, como Paulo ensinou, a fim de nós conquistarmos as almas assim, a Deus e fazer um mundo melhor, né? Você tolerar algumas coisas, você adaptar situações, você se adequar socialmente, culturalmente, ok? Agora, mudar a sua personalidade, mudar a sua identidade, não, isso não é saudável. Então o senhor fez bem claro, siga a sua vida, seja você, não anule a sua identidade, né? Então sair, as pessoas, hoje alguém me perguntou, cadê o seu canal, você parou, né, de fazer, né, gravações e lives e tal? Não parei, eu continuei, só que para as pessoas que realmente querem ouvir, pessoas que realmente estão interessadas nas mensagens e não na hipocrisia, não em legalismos, onde eu tô, o que eu faço, quem sou, não. O importante é de dentro para fora, né? Então tem momentos que você tem que ir pro deserto, tem um momento do silêncio, tem um momento que você tem que mudar, e para isso tem que ter coragem pra gente mudar, porque nós temos que mudar sempre. A eternidade é uma mudança eterna, uma evolução eterna. Você só muda quando você impacta com você mesmo. Você não muda na alegria, você muda na prova. Você tem que confrontar o seu momento. Então, assim, eu tenho que ter fé na hora que eu preciso ter fé. Ou seja, na hora que eu não estou vendo saída, não estou tendo esperança de nada, eu estou olhando e falo, meu Deus, e agora? A casa caiu. É nesse momento que eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter paciência na hora que estão me irritando. Eu tenho que ter disciplina na hora que eu não quero ter disciplina. Eu quero não fazer exercício, eu quero dormir, eu quero comer, eu quero xingar, eu quero, né? Não, é nesse momento que eu tenho que trabalhar isso. No momento que eu não quero fazer nada, que eu tenho que fazer alguma coisa ali. Então você tem que trabalhar os dons, os talentos, a disciplina na hora do desafio, e não na hora que tá tudo bem, porque na hora que tá tudo bem é muito fácil eu chegar aqui, inclusive, e falar um monte de coisas, né? Eu procuro falar aquilo que eu pratico, aquilo que eu estou praticando, eu não vou falar algo que eu não conheço aqui, né? Então posso falar, eu virei a página, né, num canal com mais de 20 mil inscritos, com Instagram com mais de 5 mil seguidores, eu virei a página, falei, não quero, eu já cheguei a excluir um vídeo, eu lembro uma vez no TikTok, com mais de 2 milhões de visualizações, e eu não estava preparada para aquilo. Eu não estava preparada para hater, né? Hoje eu sei quem paga as minhas contas, sou eu, quem paga as minhas contas sou eu, não é alguém que comenta, né? Não é um invejoso. O invejoso ele pode me dar um ibope e através dele ele é usado para que eu possa crescer. Porque quanto mais prova eu passo e mais luta, principalmente num segmento, mais forjado eu sou. Eu vou dar um exemplo. Quanto mais pessoas elas tiverem inveja de você e falar de você, menos você se importa com isso. Porque você está tão acostumado, você está levando tanta pancada, que dali você já tanto faz, você já se acostuma, entende? Por isso que você não tem que se reclamar. Então eu estou ressignificando a visão inveja, perseguidor, maledicente, hater, caluniador da sua vida. Que se lasquem, você é o cara, você é a mulher que está provocando inveja porque você é o cara. Você é o cara que mexeu no ego da pessoa, você mexeu na fraqueza dele, você mexeu no ponto fraco desta pessoa, que ela tem uma brecha que ela precisa trabalhar, mas ela não quer ser ali contestada, ela não quer mexer naquele assunto da preguiça, é chato, é complicado, então você está mexendo em zonas que as pessoas não querem, cada vez mais elas querem fugir de si mesmas, não querem silêncio, então ou trabalha demais, ou bebe demais, ou fuma demais, ou come demais, ou fala demais, mas eu não quero ficar no meu silêncio, sozinha comigo, porque o meu silêncio é ensurdecedor, ele fala muito comigo mesmo, e eu não quero, então a Luciana, não sei quem atrapalha, então saiba, você, quando cresce, vai mexer muito à sua volta, mas não dê espaço para críticas, fala, quero, não dê satisfação e siga adiante sendo você. Pare de ser capacho.
para de ser otário na vida das pessoas e vai para frente com fé e seja feliz.